Qual a primeira linha de defesa que devemos ter quando partimos para uma aventura? Hoje eu quero apresentar para vocês a forma que eu ajo, as barreiras que eu uso, tá? E vamos ver o que dá certo. Assista o vídeo. Salve, guerreiros, aventureiros, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou um Maragato, aventureiro aqui do Rio Grande do Sul. Eu pratico trekking e expedições. Eu gosto de longas caminhadas. Muitas delas constam aqui no canal. Eu tenho certeza que as minhas colocações vai dar muito pano para manga. Tá? Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, enfim. Tá? Eu vou passar para vocês a minha experiência, tá? As positivas, as negativas, o que foi descartado e o que foi adotado. Certo? Vamos ver o que vai dar isso. Qual seria a primeira linha de defesa de um aventureiro? Vestimenta, né? E na vestimenta, o que a gente vai adotar? A primeira coisa, cuidado com os pés. Quem nunca foi para trilha com um tênisinho casual, simplesinho, que eu não vou gastar com calçado se eu vou fazer uma trilha só? Quem nunca, né? Ou aqueles que são mais saudosistas e curtem o boot. Eu servi ao exército de Caxias. Muito eu usei o boot. Aquela botinha casual, infinitas marcas e modelos, porque ela tem um aspecto um pouco mais tratorado, digamos assim, e a gente acha que pode colocar ela no trecho e não vai dar problema. Quando vamos para uma trilha, primeira, segunda vez, e a gente não quer investir em equipamento, a gente vai usar um calçado que a gente já tenha. Geralmente é um tênisinho simples, tá? Esse aqui eu usava para fazer voleibol. Baratinho, bem livianinho, tá? Gostoso, encaixa bem no pé. Não precisei gastar com calçado, certo? O que acontece? Com esse aqui não foi porque já não fiz mais isso com ele. Tá? Ele não tem o grip, tende a escorregar mais. Ele não te dá proteção alguma, porque o terreno, se for acidentado, tá? Ele é propício a entorses, coisas assim. Ele não vai ter a resistência necessária, então vai ser muito fácil de estragar o calçado. Como se diz, o barato sai caro. Tá? Nesse caso, tu não vai querer investir num calçado e tu vai colocar o que tu tens. Logo, ele vai estragar muito rapidamente. Dá certo? Claro que dá certo. Porra, Maragato, eu não vou comprar um tênis para fazer uma trilha. Com certeza não. Com certeza não. Mas quando a gente for usar um calçado mais casual para fazer uma trilha, tá? Toda a atenção para manter o calçado em condições de ser usado depois é importante. Se torna interessante, tá? Para te não destruir. Porque vai ficar aquela visão assim, pô, se eu botei um tênis já calejado, uma botinha casual calejada, e ela se destruiu, eu não vou continuar nesse esporte porque ele destrói calçado muito rápido. E não é bem assim. A botinha casual eu não tenho mais, porque eu transformei as minhas botas de trilha em botas casuais. Aquela botinha bacana, estilosa, que a gente compra para fazer um rolê, dar uma volta no shopping, na cidade e tal, tem um aspecto um pouco mais rústico. Na realidade ela não foi feita para o outdoor. Ela só tem, como se diz a moda agora, sabor outdoor. Eu já usei esse tipo de bota para fazer trilha quando eu comecei, tá? E o resultado não é positivo. Tive diversos problemas, ela se destruiu muito rapidamente e questão de contenção de custos, eu fui trocar o solado dela, só piorou a minha vida. Então essa botinha casual, tá, não serve para trilha, tá bom? A pegada mais tática. Muitos acham que um boot ou uma bota tática vai servir para o mundo outdoor. E daí depende. A tecnologia investida, tá embarcada num coturno hoje, numa bota tática, ela é infinitamente superior, tá, ao que existia antigamente, até pouco tempo atrás, tá? A evolução está sendo muito rápida. Só que depende demais, pois voltamos àquela história: a resistência, ao conforto, a praticidade,
a maleabilidade que tu vai ter com o pé, se ele vai dobrar ou não. Essa bota aqui, eu adquiri ela, pois vocês sabem que eu tenho o tornozelo direito zoado e eu tenho que fazer um treinamento que eu vou querer fazer umas montanhas. Então essa aqui é para manter o meu pé firme. Não é a bota indicada, talvez. Só que para o propósito em questão de manter o meu tornozelo firme, é essa aqui. Eu não usaria isso aqui para fazer uma longa travessia, uma longa caminhada. Aquelas que eu gosto, 200 km, 300 km, eu não usaria, tá? Mas, para o propósito de fazer canyon, eu achei muito interessante. Ela tem um grip muito bom, ela é extremamente confortável, ela tem um preço bem bacana, tá? Cujo qual eu tenho um link de desconto da marca Caluce, certo? Vou deixar o link aqui. Essa aqui me serve, pois o seu custo-benefício ele vai se tornar incrivelmente em conta. Não é jabá da marca, é do produto em si. Tá? Então uma bota tática para uma situação dessas aí de fazer um canyon, uma coisa assim, no meu caso que tem o tornozelo zoado, tá? É importante. Pois se o cara machucar um tornozelo lá, é um problema, né? Como é que volta? Mas é uma opção pessoal. Tá? Muitos me condenam, porque isso não é calçado para montanha. Depende. Depende do propósito e o que tu queira fazer. Falamos do calçado, então vamos falar de uma coisa também que vai no pé, chamado meia. Aqui eu tenho muitas. Partindo do princípio que tu já está com calçado legal, tá? Então para a gente continuar efetivo, a gente tem que ter uma meia boa. Caso vocês não saibam, quando eu fui tentar fazer a travessia ida e volta da Praia do Cassino, eu tive um calo que virou uma bolhazinha, que eu estourei. Aquela bolhazinha, a pele desagregou inteira do dedo, aquilo infeccionou e só foi problema. Desde então, eu comecei a entender o porquê que existem meias de trilha. Eu não sabia. Eu achava frescura. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu lembro que um cara aí que também já fez a Praia do Cassino investiu horrores numa meia e eu disse, esse cara é louco. Pois então, quebrei o bico. Existem aquelas meias soquete, branquinha, da minha época era soquete, branquinha que se usava, certo? Ou meias de TFM, que na minha época era branca também. É uma meia atoalhada de algodão, e algodão para trilha, gente, não é bom. Também tem a meia de TFM, a preta, tá? Mesmo sentido, ó. Daí tem de o que? Esse tipo de meia, ele vai acontecer isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. E daí o resto da meia tá legal, então a gente decide não botar fora. Esses dias eu fui andar com um calçado novo, com uma meia assim. Eu lesionei o tornozelo e eu fiquei cerca de 10 dias sem poder caminhar, porque fez um machucado muito feio no meu pé. Então, esse negócio de ir para aventura com mais ou menos, cara, não vai dar certo. O calçado pode ser até o casual, a meia não é legal, tá? Tem que ir com uma meia boa. Hoje existem as meias de compressão, tá? Essa aqui é uma meia da Wolf, ela é uma meia de compressão. Realmente ela comprime, ela melhora, vai ajudar na circulação, ela vai comprimir o pé, o tecido dela absorve o suor. Eu vou deixar aqui a ficha técnica dela, tá? Isso aqui eu ganhei do meu querido amigo e irmão Bravo, do canal Bravo Expedições, certo? Eu particularmente eu não curto usar meio de compressão, pois os meus pés tendem a inchar quando eu faço longas caminhadas. Então essa aqui é a patroa que usa, certo? Mas é uma alternativa. Existem as meias de trekking propriamente ditas, tá?
Depois que eu conheci essas aqui, eu não troco mais. Esta aqui é uma meia Selene. Ela é baratinha, custa, acho que eu paguei menos de 30 reais. Cara, a minha vida foi outra. Ela tem o tal do tecido Cool Max, absorve suor, ela não tem algodão, ela tem camada dupla. Enfim, tá? Eu não sei explicar. Eu vou deixar aqui a ficha técnica também. Tá? Depois que eu comecei a usar esse tipo de meias, eu nunca mais tive problema de bolha, calo, coisas assim. Não tem mais o problema de frieira, coisas, porque ela absorve o suor, ela trabalha muito bem. Uma característica, tá? Por ela ser um pouco mais grossa, então a gente tem que se ligar na história do calçado. Mas isso aí nada que, prestando atenção, a gente corrija, correto? Eu sinceramente hoje eu não me vejo mais fazendo trilha de longo curso, tá, com meias convencionais. Então, como eu disse, essa aqui é de entrada, é uma meia de entrada da Selene, custa menos de 30 reais e funciona maravilhosamente. Lembro que eu fiz a travessia dos 400 quilômetros com essas aqui, tá? Eu levei 3 pares. Aquela história, lavava, usava outra e o backup. Eu não tive uma bolha, um calo sequer. Então, super indico mesmo. Então falamos dos pés como calçado e meia. Vamos subindo. Vamos falar agora sobre as calças. Ninguém fala sobre isso, né? Eu não quero entrar num termo muito técnico, tá? Pois eu sei que quem gosta muito de falar sobre esse tipo de assunto é o mestre Toniolo, tá? Eu sou apenas usuário, mas vamos lá. Quem nunca usou padrão EB ou Forças Armadas? Por aquela pira de querer ser mais operacional, mais tático, ou acreditar porque que foi feito para isso. Primeira coisa, arranca que usar o conjunto, calça e a blusa, seria a calça com a gandola, não pode. Então o pessoal que quer andar camuflado já sabe que a legislação diz que não pode. O que pode acontecer? Tu usar uma calça do exército e uma gandola da marinha, por exemplo, tá? Que são extremamente parecidas. Ou vice-versa, ou entra uma da Força Aérea. Enfim, eu acho que seria... Não tem um porquê investir numa coisa assim, numa roupa assim, sendo que seria, no caso, não tem a tecnologia embarcada, tá? Para fazer um trekking. Isso aqui é uma roupa militar. Certo? É para rastejar, é para ralar mesmo, tá? Mas não vai te dar o conforto necessário. Usei muito. Eu sou da época da farda verde oliva, saudosa farda verde oliva. Usei por 2 anos e meio a farda verde oliva, engomada todo dia. Depois peguei a transição para esta aqui, tá? Essa desgrama, ela é gelada no inverno e quente no verão. Ela é resistente. Realmente ela é resistente, tá? Porque ela é um jeans. Sei lá, uma sarja, não sei. Tá. Por favor, deixem aí, quem sabe, do que é feito esse negócio. Eu, sinceramente, hoje eu não me vejo mais usando a roupa militar. Tá. Pois existem alternativas superiores infinitamente a um preço bem em conta. Questão de cores. Cara, que hoje todo mundo tem essa neura de cores gritantes e tal. Vamos falar sobre isso, tá? O pessoal fala que o camuflado, se em caso de emergência, realmente em caso de emergência, se tu estiver desacordado no meio do mato, vai ser mais difícil o pessoal te encontrar. O preto realmente ele é preto, é tático, já arranca daí. O preto veste muito bem, que todo gordinho gosta de usar preto. Eu sei disso.
E o preto serve bem em qualquer ocasião. Eu acho que menos para o mato, tá? Pois, cara, uma calça preta no mato, ela volta podre, o cara parece um morador de rua. É bacana, é elegante, é. Mas tem que ver a praticidade. Eu prefiro essas cores mais pastéis. Tipo isso aqui, um verde. Tá? É um verde. Esta outra aqui é um caqui, um storm ou areia ou desert, nunca bege. Mas é uma paleta de cores mais sóbria. Vamos falar sobre as cores, tá? Mas eu particularmente prefiro essas cores, porque não suja tanto. Pois se o cara já aconteceu de ir para uma trilha e voltar com a mesma roupa, depois tinha que voltar de ônibus, andar pela cidade, o cara não parecia estar tão imundo como estava de verdade. Se tivesse com uma roupa preta ia ser diferente, tá? Mas opinião de cada um. Tá? Eu particularmente prefiro usar uma paleta de cores mais pastéis, tá bom? Então nós falamos do calçado, falamos da meia, falamos da calça, então vamos para a camisa. Camisa de algodão, aquela com as estampas, pá, o justiceiro. Essa aqui, linda, somos todos irmãos do mato. Tá? Camisas de eventos, 1000. Camisa dos nossos amigos, que a gente faz questão de usar para prestigiar os amigos. Tá? Eu tenho algumas de algodão, elas são lindas, lindas. Mas para trekking, nem pensar. Aventura, não dá, por exceção de algodão. O algodão é aquela série de coisas, tá? O algodão tende a desbotar, se lavar demais. No sol, ele é um problema. Ele vai absorver o suor e vai encharcar, vai pesar, suja mais, enfim. Tá? Então o algodão a gente tem que deixar para dar uma voltinha na cidade, um evento, um acampamento estruturado. Para aventura não dá certo. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções que eu tenho, tá? E prós e contras. Com a tecnologia embarcada hoje, inclusive na vestimenta, tá? Existe a tecnologia dry. A tecnologia dry, o que ela faz? Ela vai absorver o suor, tá? Vai afastar o suor do corpo. Então dá para fazer a técnica das 3 camadas, enfim, não vamos entrar no fator técnico dessa coisa toda. Também existe o fator UV, pois algumas fábricas, algumas marcas já estão usando o fator de proteção solar, tá? No tecido. Tá? Eu lembro que eu voltei do cassino há pouco, os dias que nós pegamos só parecia que eu estava de luva, pois aonde pegava o braço da camisa não queimou e a mão ficou de outra cor. Ficou bem interessante. Vou apresentar para vocês aqui algumas que eu tenho. Né? Esta aqui é uma de algodão. Algodão. Linda. Do cesto Upur, que eu fiz questão de ir. Quem não conhece o Upur tá perdendo. Tá? É um evento sensacional. No Upur existem oficinas, desde fazer cesto com cipó, tá? Até sobre sobrevivência aeronáutica. Então, gente, não podemos perder, né? Fiquem ligados nas mídias sociais, nas redes, Instagram e o Facebook. E vamos se ligar para tentar comparecer e prestigiar esse evento fantástico. E daí existem, tá? Como eu estava dizendo, as cores vibrantes. Tá? Eu particularmente eu não curto cores vibrantes, eu gosto de uma paleta mais sóbria. Estourando muito uma cor preta, tá? Pois eu acho mais discreto. Eu acho que as cores vibrantes são mais para oficinas, instruções ou situações de calamidade. Tipo esta aqui. Ó. Esse laranja aqui, tá? É da equipe de resgate cujo qual eu integrei para ajudar na cidade de Rio Bonito, lá no Paraná, pois uma questão de emergência, tá? Os resgatistas estavam já trajados. Isso é importante. Fora isso, eu particularmente não curto.
eu tenho uma camisa lindíssima que eu ganhei de uma das maiores equipes de trekking aqui do estado, do Rio Grande do Sul, o Trekking de Gaúcho, tá? Que a camisa é com as cores da bandeira do Rio Grande em degradê. Acho linda, mas eu uso ela aqui na cidade, mas em trekking eu não gosto de usar, pois ela chama demais atenção. Eu gosto de cores mais sóbrias, mais pastéis. Não vejo o porquê não. Eu até acredito que seja uma opinião pessoal minha, tá? Mas eu prefiro as cores mais pastéis, certo? Se tiver o fator UV, melhor ainda, certo? E também a manga comprida eu achei interessante. O pessoal acha que vai esquentar, na real não esquenta tanto, tá? Acho que vale a pena. É melhor estar de uma camisa de manga comprida com fator solar do que o braço de fora, daí o cara tem que se encher de protetor e aquilo pega areia e o cara fica parecendo um croquete. Então, a minha opção sobre camisas é essa. Eu acredito que vai dar certo, tá? Para mim dá muito bem. O último item seria o chapéu. Pois então, quem vai para trilha sem chapéu? Não dá, né? E daí existem diversas opções, cores, modelos, enfim. Eu tenho uma pequena coleção que eu guardo com carinho, pois tipo esse aqui eu ganhei do meu amigo Vandeco, no primeiro Upur que eu compareci. Este aqui eu ganhei do Caveira 67, Sargento Marco, ou conhecido como Assombroso. Vamos agora às opiniões. O chapéu pescador, esse aqui, o australiano, tem diversos modelos. Aqui o nome. Cara, ele tem esse negócio aqui, que seria para proteger o pescoço. Esse negócio fica chacoalhando, ele tapa o meu ouvido, eu não consigo andar com nada tapando meu ouvido, que eu perco a percepção do ambiente. Não gosto, eu gosto de estar com o ouvido ligado. Tanto que quando eu vou fazer caminhada na cidade, eu uso um fone só, para ficar sempre ligado no ambiente, tá? Usei bastante, gostei de usar, só que, cara, não era bem o que eu queria. Eu ia partir para um Bonnie Hatch, acho muito bacana também, que ele tem uma pegada mais tchan. Mas eu não sou, tá? Eu fico lembrando, há tempo que eu usava boot, usava farda camuflada, mas isso foi em outra vida, né? Então eu não acho ele mais tão prático. Os bonés, esse aqui eu tenho um filme gigante, tá aqui a assinatura do homem, ó. Esse aqui ele tirou da cabeça e me deu. Os bonés, gente, eles são práticos. Só que o boné em si, ele esquenta demais, aqui a tampa da cabeça, e não protege o pescoço, certo? Funciona? Claro que funciona. Mas eu estava atrás de uma coisa que eu achasse mais interessante. Uma boina, eu já usei bastante boina, eu não queria mais, tá? A pessoa fala que eu uso esse chapéu porque eu sou gaúcho. O chapéu é muito bacana na cabeça dos outros. Quando a gente vai colocar, nunca fica tão bacana. Então eu procurei um modelo, eu fui ver, fui medir cabeça, tá? E eu achei esse aqui, pois eu me identifiquei demais com ele. E eu tava gravando e minha bateria arriou. Acontece, né? Daí voltando, referente a esse modelo, ele não tem a cordinha de pescoço ou jugular, termo militar, ou barbicacho, um termo Galdério. Então eu já passei umas boas com esse modelo de chapéu, pois o vento fez eu sair correndo atrás. Agora, quando eu fiz o cassino em janeiro, teve duas circunstâncias que eu tive que sair correndo que nem um maluco, pois o vento me judiou. Acontece, né? E para provar para vocês que esse não é um modelo gaúcho,
Esse chapéu eu adquiri ele me baseando no maior aventureiro de todos, ou seja, o Dr. Indiana Jones. Pois ele não... é um clássico, né? Esse não carrega bandeira, ele não é tático, ele não é operacional, ele vai e desenrola, como tem, ele faz o que é necessário, com o que tem em mãos. E essa é a essência do Maragato. Por isso que me identifiquei tanto. E como eu acho o chapéu bem bacana, né? Se a coisa conforme for, eu adquiro um modelo um pouquinho melhor. Por enquanto esse aqui eu gostei muito, muito. Se eu for adquirir outro chapéu, com certeza vai ser o mesmo modelo, pois eu gostei bastante. Claro que eu vou continuar usando os bonés dos meus amigos que me presentearam, que eu curto tanto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe seu comentário. Vamos trocar experiências, vamos aprender um com os outros. Isso, eu acho que é isso que faz a gente ter essa interação maior, pois ninguém é dono da verdade absoluta. Então, vamos aprender com os outros. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Inscreva-se no canal. Isso tudo nos motiva a continuar esse trabalho que a gente gosta tanto. E lembre-se, nada na vida é de imediato. Então vamos lá. Um passinho de cada vez, 1 quilômetro de cada vez e um dia de cada vez. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no gordo. Fiquem com Deus.